Show de Tô bola, meu bem, irmão. graças a Como é que Deus. você Estamos tá? aqui Estou ainda, né, na reta final de férias aqui, então tô mil alegria. Ê, Não, delícia! quase Você que não eu tá em faço a casa, live com então? você de um resort, mas eu voltei ontem, então tô em casa agora. Nossa Senhora. É, Eu ia ficar com inveja, né, cara? Eu aqui no escritório trabalhando e você lá merecido, no cara. resort, Fazia coisa tempo, viu? merecida, né? Precisava, Merecida. mas tá bom. Agora sim. É verdade, né, cara? Ter esses momentos de pausa com a família, você que tá com um filhote pequeno aí, Não, bom demais, é bom muito demais. importante, É, né? é necessário desacelerar para acelerar, né, Pedro? Então a gente fala muito sobre isso. Total. É verdade, cara, é verdade. Já está em um baita insight, galera. Por vezes, desacelerar para acelerar. É, Às é vezes, o descanso é treino, né? Para nós que somos atletas de alta performance do é empreendedorismo, o isso. descanso é treino. Muito bom, Imagina, o Cris. prazer Que é bom te meu. receber aqui, parceiro. Quero te dar boas-vindas aí a essa live. É uma live que a gente está batendo papo com alguns membros do Master para poder conhecer a sua jornada na contabilidade, para poder entender exatamente esse mindset, o que fez você conduzir, né, e chegar num patamar que é um patamar raro, né? Hoje no Brasil só 2% das empresas contábeis faturam acima de 3 milhões de reais por ano, e eu acho isso particularmente um absurdo. Eu acho que um negócio tão próspero como a contabilidade, nós temos que ter muito mais empresas contábeis Uhum. milionárias, sabe? É uma pena que tão poucas sejam. E eu peguei para mim esse propósito de ajudar, empoderar contadores para que nós tenhamos mais e mais empresas com resultado, porque uma empresa contábil com resultado significa uma empresa contábil de impacto. E definitivamente, meu amigo, você é um desses grandes empresários que ajudou a fundar alguma das grandes empresas que nós vemos hoje, né? Muitos unicórnios do Brasil passaram por você. Eu quero que você conte essa jornada para a gente, cara. Como é que você começou na contabilidade e de onde veio essa ideia de segmentar empresas Massa, startups de massa. base Vou tecnológica? tentar sintetizar aqui, né? Tipo, dar uma resumida ali de carreira e tal. Mas, Pedrão, assim, de novo, obrigado pelo convite. É sempre bom trocar uma ideia, levar mensagem, né? Falar sobre isso com outros, porque eu acho que empreender, eu sempre falo isso para muita gente, ele tem algumas coisas que vão nos direcionando, sabe? Então, e algo que eu tenho falado muito é ambiente, né? Então, acho que estar no ambiente certo, com as pessoas certas, você percebe as oportunidades, porque na prática elas estão aí. Então, acho que concordo contigo, esse número, né, que a gente tem aí só de 2% de empresas contábeis faturando acima de 3 milhões é algo que dá para ser desbravado, porque na real a gente tem uma grande mina aqui, né, com tesouros dentro de um negócio contábil. Então, aprender a minerar isso de uma forma estratégica faz com que você cresça, fature, ganhe, e não só como empreendedor contábil, né, como empresário contábil, mas como os clientes sendo impactados ali também. E é maluco a história, assim, de como eu comecei com contabilidade, assim, eu trabalho com contábil desde muito cedo, assim, a minha primeira relação com a área de contabilidade foi quando eu lembro que eu pedi um videogame de presente para meus pais, eles me matricularam numa escola de curso profissionalizante. Eu acho que hoje quem é novinho não sabe o que é isso, mas é onde tinha aqueles cursos de datilografia, Windows básico, aquela coisa toda que a gente fazia ali, obrigado, né? E aí, cara, nesse ambiente, eu tinha dois módulos diferentes. Aprendi a tecnologia, que era um negócio que eu achei massa, diferente, aquele contato ali com toda aquela informação e tal. E do outro, eu aprendi a contabilidade. E aí, cara, eu sempre fui muito fácil, assim, para entender lógica, números e tal. E peguei muito bem o que era essa maestria dos números nesse curso profissionalizante de contabilidade. E gostava muito de tecnologia. E aí, daí tá o pezinho da sua pergunta, por que eu segmentei? Só que no passado, o acesso à tecnologia, que eu falo até de smartphone, etc., o que a gente tem hoje, era diferente, né, bicho? Tipo, não era tão acessível, né? Então, eu tô falando aqui de 2006, 2007, 2005, sei lá, sou velho, né? Entrega a idade ali. Pensar que o iPhone foi É lançado, isso. salvo engano, em 2007, né? Ou seja, toda a revolução que a gente viveu, isso é uma coisa bem curiosa quando olha para trás, né? A gente passou por uma revolução, uma disrupção, coisa Não, de 15 anos, assim, 15, 20 anos, a nossa vida mudou totalmente. completamente, né, E cara? ali, assim, cara, era caro e tal. Eu falei, meu, o que que eu vou fazer, né? E aí acabei decidindo trilhar a carreira ali por contabilidade. Então eu tinha 15 anos, né? Ainda não tinha as leis de estágio que a gente tem hoje. Então comecei a trabalhar com 14 para 15 e aí fui enveredando aí por esse caminho. E eu sempre fui um cara inquieto, sabe, Pedrão? Eu sempre falo que eu empreendi independente de onde eu estava. E eu acho que isso que eu sempre provoco para todo mundo, assim. Se você tá
Boa. você tá aqui, você ainda não tem o seu negócio, assim, a atitude é o que faz o empreendedor. Eu sempre era um cara inconformado, eu tinha muita atitude. Então, pô, tinha BO, eu tava lá, sabe? Tipo, não, deixa que eu faço, né? Deixa que eu toco. E aí, que é basicamente perceber oportunidades ali dentro aí dessa jornada e tal. E aí, dentro de uma carreira horizontal, né? Simplificando aí, então trabalhei em escritório, trabalhei em indústria, tive um outro escritório contábil que não a Cirrus. E aí, em 2013, né? Em junho de 2013, eu saí. Então, eu tinha números assim, eu tinha um escritório, estava faturando ali quase 100 mil por mês, era em mais 3 sócios, e eu acompanhava o mercado de tecnologia desde 2008, 2009. Porque eu trabalhei dentro de uma empresa de tecnologia e aquela cultura me fascinou. Cara, números abertos, projeção, resultado, e assim, entre trocadilhos, eu falei, porra, que loucura é essa, né? Que esses caras pensam? E toda a visão do negócio estava clara para todo mundo, saca? E eu falei, meu, me encantei, curti, né? Só que dentro do ensino de contabilidade, cara, ou você vai para você é controller, ou você é auditor, ou você vai trabalhar. E eu estudei na PUC de Campinas, né? Fala aqui de Campinas, São Paulo. E todos os meus professores eram auditores. Então, na minha base acadêmica, era assim, cara, um contador de sucesso é auditor ou controller em grande companhia. E aí eu falei, porra, se esse é sucesso, então vamos lá, deixa eu prestar esse processo seletivo com essa galera como todo. E aí eu passei, cara, das 4 Big Four, eu acho que eu passei em 3, na Big Five e tal, 5, né? Das 5 maiores, passei em 4. E, cara, foi a pior coisa que eu fiz, assim, de decisão de carreira, porque ela era totalmente diferente daquilo que eu sempre busquei como empreendedor, de impactar pessoas, impactar vidas. Eu falei, porra, aqui eu entrei numa esteira, respeito, e entendo muita gente que faz essa escolha, mas aquilo ali não era para mim. E aí, nessa decisão, eu tive esse primeiro negócio contábil, então eu saí ali de alguns processos do que é a carreira tradicional. Eu lembro que a turma na faculdade me chamava de maluco, não todo mundo tentando essa carreira e eu pulando fora dela, né, com acesso ali para crescer. E eu falei, se a galera tá falando, então ou eu tô muito louco mesmo, né, ou pode ser que ir contra a maré ali faça sentido. E era desafiador, porque isso era 2009, saca? 2009, ainda a tecnologia não era o que a gente tinha, a operação ali não era segmentada igual é hoje, então cupom fiscal eletrônico, o SPED, tinha acabado de sair o primeiro decreto, acho que foi 2007, ninguém entendia exatamente o que ia rolar ali, muito cupomzinho manual que vinha ali, que a gente separava, redução Z, aquela coisa toda tal, já nem lembro mais os termos e por aí vai. Mas aí eu achei muito maneiro, assim, que é como é você poder impactar positivamente ou entender ou apoiar os empreendedores ali na ponta. E isso era bem complexo, né, cara? Porque eu lembro que eu tinha o seu Fumil, né? Era um cara que era uma verdura, era tipo de varejão, sabe? Então vendia frutas e tal. E às vezes eu ia lá conversar com ele e ele falava coisas totalmente, pô, tá caro, é margem, é compra, é venda. O lance do cara era sempre o percentual a mais do que ele poderia ganhar, porque ele estava ali num comércio. Então a troca era o que fazia sentido pro cara. Então quando eu ia falar de balancete de números, porra, Fumil cagava para mim, né? Tipo assim, que balancete, meu filho? Aqui o negócio gira assim e etc. E eu falei, a linguagem desse cara é outra. E aí, sei lá, à tarde eu falava com um cara de consultoria, né, de consultoria organizacional, e aí vinha falar de balanço scorecard, planejamento estratégico e etc. E aí minha cabeça dava um pino, né? Falei, porra, eu tava até agora trocando, né, o almoço pela janta, entendendo essa lógica do empreendedor, e aqui eu tô falando de gestão, de estratégia. E aí foi onde rolou o insight do que é a Cirrus hoje. Eu falei assim, cara, precisamos, então, acho que tem aí uma oportunidade. Se eu tentar falar com todos os públicos, eu não vou falar com ninguém. Então, preciso escolher um público que eu queira falar e vou segmentar. E aí eu falei, pô, para quem eu olho, né? E aí, como eu trabalhei numa empresa de tecnologia, tive aquela vivência, eu falei, cara, esse tipo de cliente é um cliente que tem um DNA interessante para mim. Gostava muito de marketing, gostava muito de comunicação, gostava de inovação, sempre fui um cara curioso, né, com o que estava rolando ali de tecnologia. E eu falei, ok, e se, né? E se existisse uma empresa de contabilidade segmentada? E ainda nesse escritório, que eu era sócio, eu fui fazendo essas validações, conversando, etc. E aí puxei aquela reunião de sócio, né, na época, e falei, galera, uma coisa aí que eu queria propor com vocês, que é a gente segmentar para esse mercado aqui de tech. Obviamente, né?
Acharam que eu era maluco, né? Então, pô, como assim demitir nossos clientes, né? Como assim mirar para um segmento só? Tem muito risco, né? Vai afunilar demais, vai reduzir receita, vai diminuir a oportunidade, aquela coisa toda. E eu falei, bicho, acho que não. É um mercado que está crescendo, o próprio governo estava se posicionando, Plano Brasil Maior, incentivos para a área de tecnologia, incentivo para a vinda de investidores, grandes fundos estavam anunciando a vinda aqui para o Brasil, e toda aquela revolução rolando ali no Vale Silício, surgindo, Facebook tinha chegado, todo mundo aplicando. Eu falei, cara, esse negócio aqui, eu acho que é um negócio interessante. E aí a vida dá muitas voltas, né? E aí foi muito maluco. E a Deise, que é minha esposa e sócia também na Cirrus, ela saiu da carreira que ela tinha da área financeira e a gente falou, pô, cara, vamos reiniciar então. Então eu abri mão de um negócio ali que estava bem, assim, saí daquela sociedade e comecei o meu Day One novamente, que é empreender um negócio contábil segmentado em 2013. Foi aí o start da Cirrus, entendeu? Olha só, que legal, cara. Me permite até, Cris, fazer um parêntese, porque você falou alguns pontos nessa tua jornada que eu quero chamar a atenção da galera que está nos assistindo. É bacana você ter tido essa coragem de recomeçar e montar um negócio do seu jeito, naquilo que você acredita, naquilo que você defendia. E hoje, vendo o resultado que você tem, fala, caraca, olha que decisão certeira. Agora, Não era, quando a gente volta lá atrás, não dava para ter era certeza, loucura né? Isso é total. engraçado. A vida tem dessa. É uma loucura. São alguns pontos de inflexão, né? Que fala, caraca, o que aconteceria com a vida do Cris se ele não tivesse decidido aquele dia, né? Se ele tivesse continuado com sócios, talvez o negócio fosse um negócio maior até, ou não, mas, cara, olha só o que a Sim, Cirrus vou virou. falar. Depois, se você puder compartilhar alguns números, né? Para a galera ter um pouco de noção. Mas o fato a nossa vida ela é formada pelas decisões que a gente toma. E isso é algo que é bem marcante. E um ponto que você falou no início, a contabilidade já tem um ouro, ela tem uma riqueza dentro dela que muitos contadores ainda não aprenderam como explorar. Eu acho que a gente está diante desse momento de uma grande transformação do mercado contábil. E na minha leitura, uma leitura pessoal, eu acho que a segmentação é uma das estratégias competitivas mais fortes, porque você consegue criar um posicionamento de mercado e uma entrega efetiva de valor tão grande, tão relevante para aquele cliente, que é insanidade esse cliente querer te trocar por um generalista. Mais ou menos o que aconteceu com a medicina humana, né? No passado, você tinha um médico da família que ele ia lá na casa das pessoas, ele cuidava das crianças, dos vovós, do adulto, ele cuidava de tudo. E a medicina começou a se segmentar, se especializar por dor, por órgão, né? Então, quando você está com problema nos olhos, você não vai no clínico geral, você vai no oftalmologista. E esse oftalmologista ele é muito melhor remunerado, é muito mais valorizado do que o clínico geral. Eu acho que essa transformação ela está acontecendo no mercado contábil. As empresas contábeis que se posicionam de maneira segmentada, elas já ganham na largada vantagem competitiva, porque elas se posicionam de maneira criando uma intimidade com o cliente, entendendo o que o cliente faz. E assim, por fim, né, antes de devolver a bola para você, até para você contar um pouco mais de como é que funciona assim, se vocês agregam de valor, uma dica para você que está pensando em segmentar, você que está nos assistindo, contador, contadora, olha só o que o Cris falou. Eu vivi dentro de uma empresa startup, eu me apaixonei por ela. Existem várias formas de você decidir seu segmento, mas na minha visão, na minha experiência, aquela forma mais íntegra, aquela forma mais forte é aquele setor que você é apaixonado. Porque quando você é apaixonado, você é capaz de fazer aquilo que as pessoas comuns não fariam. Você gosta de estudar aquele assunto, não porque você precisa estudar, mas porque você curte aquela parada. Sai uma novidade, você fica vibrando querendo saber que parada é essa. Então você faz o extraordinário. Você sabe, a diferença do ordinário por extraordinário é o extra. O extra que você dá te transforma uma pessoa extraordinária. Então, se você quiser escolher um segmento, eu vou sugerir essa dica, porque eu vi o Cris fazendo isso. Escolha um segmento que você seja apaixonado. Se você não fosse contador, você montaria um negócio nessa área? Você seria dono de uma empresa dessa área? Porque isso vai te fazer um cara, um homem, uma mulher de contabilidade extraordinário. Não, Faz faz sentido, tudo. Eu Cris? dei uma risada Esse aqui, papo? porque quando você faz live, você sempre encontra um amigo que vem e te chama de lindo, né? Eu falei, o Zé Marcos, manezinho da ilha, tava conectou aí. Aí eu falei, aí sabe que mentiu, né? Mas tudo bem, vamos nessa. Zezão vai estar Vou, com a gente em bom fevereiro, meu demais. amigo. Que bom ter E, você, meu cara, irmão. faz sim, cara. Eu falo isso. Eu sou um desbravador, né? Você sabe aí de segmentação. Eu falo disso aí há muito tempo. E eu concordo integralmente contigo, cara. Você tem que, tipo, curtir a nível de ter tesão por aquilo que você vai fazer todo santo dia.
E isso é para qualquer profissão, cara, porque se você não curte isso, a chance de você, tipo, ter picos ali ou empurrar, né, ou deixar a vida levar e não, na realidade, direcionar os caminhos, o que você tem de oportunidade é muito grande. E aí, quando você fala de nicho, é exatamente isso. Eu curtia startup, eu curto, né? Então, entender sobre investimento, jornada, players, ecossistema, modelagem de negócio. Eu posso falar com vários empreendedores de tecnologia de uma forma profunda sobre o que o cara é. É bem o que a gente aprendia e a gente às vezes se esquece. A vida vai levando, a gente passa isso, né? Quando você quer fazer um bom trabalho, você tem que sair do básico. E aí, quando é sair do básico, porra, se eu atendo uma indústria, cara, você tem que ir lá no chão de fábrica e entender como essa brincadeira acontece. Porque se você não fizer isso, bicho, você não vai conseguir entregar valor. E aí, quando eu decidi especializar, Pedrão, não foi a decisão ali de começar a estudar sobre tecnologia. Eu já fazia isso há 6 anos. E aí eu olhei, tipo, e eu falo que assim, a gente não precisa estar preparado, né? A gente percebe as oportunidades. E o que eu percebi em 2003 foi isso. Pô, 5, 6 anos estudando sobre modelo de negócio, acompanhando as empresas de tecnologia, vendo o mercado crescer, eu falei, ponto de entrada. Isso não é sorte, saca? Isso é preparo, bicho. Então, eu acho que então, estar dentro de um negócio que você goste, né? Então, porra, se eu não fosse contador, eu estaria bem, trabalharia numa empresa dessa e tal. Eu acho que é o primeiro passo para decidir sobre segmentação. Porque desafios vão ter, sempre. Qualquer negócio contábil vai ter desafio, é o mesmo. A cozinha, você pode ter algumas mudanças, mas ela é a mesma rotina, então você tem que gostar daquilo que você faz. Então, eu concordo totalmente com isso. E com a Cirrus foi nesse caminho. Então, hoje, falando em grandeza, sim, então a gente trabalha, a gente teve algumas mudanças durante essa jornada, né, como Cirrus, como empreendedor e mercado, mas eu sempre olhando para o mercado de tech/startups, assim. E aí eu vim ajustando essa definição de ICP, de público-alvo, porque muitos dos meus clientes que eram startups cresceram, se tornaram grandes empresas de tecnologia. E aí, dentro do próprio nicho, eu fui fazendo um micro-nicho. Então, vou atender empresas de tecnologia que tenham passado por uma rodada de investimento ou que seja empreendedor de segunda jornada, e que estão em busca aí de preparação, organizar as coisas para a captação de investimento externo. Então, ou seja, quando você olha para nicho, você tem que ir um pouco além de falar, eu quero empresas que estão dentro do CNPJ tal. Você tem que entender quem que é o doador, quem que é o empreendedor, a fase e momento. Então, hoje, na Cirrus, a gente olha para empresas de base tecnológica, então dentro delas existem alguns modelos de negócio, e-commerce, fintech, SaaS e marketplace são os principais, e que eles já tenham passado por uma rodada de captação de investimento, porque é ali, quando ele começa a ter dor contábil, compliance, por aí vai. Então é esse cara que a gente atende. Hoje a gente deve ter mais ou menos 24, 25 unicórnios do Brasil. Então, eu, como empreendedor, tive a oportunidade de atender 7 ou 8 na jornada. Então, é quase um Caramba. terço, bicho. É bem maluco. E eu, Pô, é o parideiro dos eu unicórnios no sempre Brasil, meu brinco com o amigo. Olha empreendedor. só. Eu falei, cara, se quer ser unicórnio, aqui eu tô em 30%. Então, vem pra cá. É isso. Eu dou sorte, né? Ó, ninguém Eu pode dou dizer que sorte. pelo menos Então a sorte gente eu dou. passa. E, cara, é difícil demais, assim, sabe? Atender um unicórnio. Imagina uma empresa em crescimento, larga escala, contratação. Mas é muito maneiro a oportunidade, né, gerada ali. Hoje a gente estamos aí em 85 colaboradores e de estados a gente tem clientes em 8, 9 estados aproximadamente, um pouco mais de 130 ali cidades. E hoje eu optei por um modelo de trabalho remoto. Então, todo o meu time, toda a gestão, todo o processo, ele é feito ali das casas. Então, aqui ao fundo você vê o meu escritório, barra escritório, barra área de brincadeira da Marina, né? De brinquedoteca. Então, tem um pouco de cada coisa. E a gente, felizmente, acho que esse ano aqui, a gente passou um pouco mais de 11 milhões de faturamento que a gente teve como business, assim, no ano de 2022. Então, isso eu quebro várias crenças limitantes, né? Ou paradigmas que a pessoa fala de nicho, não cresce, limita e etc., que foram coisas que a gente veio comprovando e construindo, né? Tem um parceiro nosso, né, que eu conheci nessa jornada, que é o Thiago da Vez. Você tá... Tiagão, pô. Cara, Vamos fazer Thiago é uma entrevista com o Thiagão figura, também, assim. pô. Se bem que o Thiagão, o Não, problema do Thiago eu não vou tem falar, Insta, Thiago, né? eu O peço Thiago sem mesmo, Insta. beleza? Aí você já gera uma audiência e tal. É. É, mas Pega o do Thiago Rodrigo é aí. foda, cara, porque eu conheci ele em 2014, 2015, quando a gente estudava sobre marketing digital, pensando em
levar a autoridade do contador para o digital. E a gente estava lá em Floripa, na Ilha da Magia ali, no RD Summit, né? Então, lá, sei lá, na terceira edição, a gente foi em quase todas ali. E aí o Thiago me encontrou e falou, porra, você é o Cris da Sigos. Eu olhei para ele, cara, você é da Vez. Ele falou, eu te acompanho. Eu falei, eu também, né? Porque os dois olhavam os trabalhos um do outro e tal. E ali foi como eu comecei Legal, a né? aproximar de empreendedores aí nesse mercado contábil que também estavam buscando ali fazer a diferença e etc. Então, a gente virou grande amigo desde essa época. E quando a gente falava eu era uma época que eu falava muito de segmento, né, de nicho, e ele estava na fase de rede. Ele fala, cara, o futuro é rede. Eu falava assim, Tiagão, o futuro é nicho. E aí ele falava, vamos ver. Eu falei, então tá bom. Aí esses dias a gente estava no Master, ele palestrou, cara, aqui sobre o case de segmentação. Eu falei, até que você aprendeu direitinho, né? Ele falou, filha da puta. Porque as teses, né, Pedro? Tipo, eu concordo muito com a fala sua, assim, cara, a gente tem que se arrepender daquilo que a gente fez, né? E não se arrepender daquilo que eu poderia ter feito, entendeu? Então, porra, tese é rede, como que é? Como é franquia? Qual que é o modelo? É nicho? Quais são as dores? Quais são os desafios? Qual que você entrega mais valor? Porque para mim, quando eu olho para nicho, eu abro o horizonte, eu não reduzo. Só que eu abro o horizonte que criação de produtos complementares. Olho para contábil. Toda vez que eu falo com o empreendedor, dificilmente eu falo de contábil. Eu falo sobre modelagem, sobre captação de investimento, sobre etapas, sobre estruturação, coisas desse sentido. Então, isso abre para mim, tipo, quando eu falo com o empreendedor, cara, tem uma tese aqui de recuperação tributária que você vai pôr dinheiro no bolso, né? Beleza, cara, você conhece meu modelo, você sabe os riscos associados a ele, então eu tenho menos fricção, sabe? De você apresentar oportunidades. Então, essa abertura de horizontes no nicho é algo que a galera ignora muito. Então, a gente tem serviço ali, os mesmos serviços, só que, vamos falar assim, com roupagem, uma abordagem diferente, mas que é de fato funcional, olhando para a necessidade do empreendedor. Então, é sempre isso que eu trouxe na cabeça, assim. Então, que a Cirrus precisaria ser. E aí, dentro da jornada... Pode... Eu vou até te pedir, Cris, depois para você me ajudar a dar um pouco de clareza para isso, para a gente mostrar para o contador entender que tipo de serviço que uma empresa como a sua é capaz de proporcionar. Agora, deixa eu chamar a atenção para a galera que está nos assistindo. Meu amigo, minha amiga, você está tendo uma aula de marketing, de segmentação, de estratégia de negócio. Fica presente porque você está ouvindo, porque você está diante de um grande empresário contábil que quebra diversos paradigmas que você pode imaginar, que você pode ter na sua cabeça, que pode ter deixado de colocar na sua cabeça. Veja só, uma empresa contábil que focou num subnicho, olha só, focou em empresas de base tecnológicas que passaram por fase de investimento. Olha isso, quantos milhões de empresas no Brasil são? São 20 milhões de CNPJ. Desses 20 milhões, quantas atendem esse requisito? São um grupo muito pequeno. Mas olha o que acontece, gente, segura essa. Tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, expande. Quando você foca num nicho, em pessoas, empresas com dores, desejos específicos, e você ajuda a atender essas dores e desejos específicos, você expande a sua possibilidade. Você se torna único. Você se torna especial. E nós, seres humanos, nós temos uma característica curiosa. A gente valoriza as coisas pela sua escassez. Quanto mais raro for uma pedra, uma joia, mais caro ela será. Então, se você quer ser uma joia cara, uma pessoa bem remunerada, você precisa ser raro. Não dá pra você ser só mais um, você ser igual a todo mundo, você precisa ser diferente. Que a sua empresa contábil seja diferente, ela seja uma joia rara. E a segmentação é uma estratégia poderosa para isso. Porque você se posiciona e ajuda o cliente de maneira específica. Vou pedir para o Cris explicar um pouco melhor como eles fazem isso. Mas segura essa, cara. Tudo que você foca, expande. No que você foca, expande. E você é capaz de fazer o teu negócio contábil crescer. O Cris trouxe um conceito que é fundamental que você tenha esse conceito. Eu não sei se vai dar tempo a gente falar sobre isso. Se você puder explicar um pouco melhor, Cris, que é o conceito de ICP. ICP é uma sigla em inglês, eu não vou me arriscar no meu inglês aqui para você, mas ICP seria a definição do seu cliente ideal, o perfil de cliente ideal. Você precisa conhecer muito bem esse cliente ideal, essa sua persona, esse seu avatar, seja qual for o nome que você usar, apesar de existir alguma diferença nesse conceito, mas você precisa ter muita clareza desse cliente ideal. Porque identificando esse cliente ideal, quem ele é, qual o comportamento dele, quais são os desejos, quais são as dores, o que ele já tentou na vida e não conseguiu, quando você conhece isso e você fala a língua dele,
você se torna um contador indispensável. Quando o Cris chega diante de uma startup, ele sabe que na fase do Series A, do Series B, a empresa tinha que ter diluído tantos por cento do capital. Se ela diluiu mais, ela tem risco. E numa conversa rápida, ele consegue trazer esse insight e falar, porra, esse cara entende. Esse cara sabe do jogo. E é nesse momento que você ativa o gatilho mental da autoridade, vai lá em cima, que é o gatilho mais importante para você vender serviços profissionais. O teu cliente precisa enxergar que você é foda. A segmentação é muito poderosa por isso, porque você se posiciona de maneira especializada e o teu cliente vê, pô, esse cara é foda. E nesse momento você ganhou a venda. Então fica presente para isso, contador. Você vai querer continuar atendendo todo mundo e ser um contador que só cumpre tabela, ou você vai tomar uma decisão, como o Cris tomou lá atrás, que naquele momento chamaram ele de maluco, mas hoje é um dos grandes empresários contábeis do Brasil. E você vai virar um contador que ajuda a ganhar um campeonato. Que tipo de contador você quer ser? O que cumpre tabela ou que ganha campeonato? Essa é uma decisão que está diante de você agora. Você está diante de um empresário contábil que tomou essa decisão e hoje colhe os frutos. É fácil? Não é fácil, gente. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas os mais comprometidos conseguem. Então, Cris, eu queria que você me ajudasse a dar um pouco mais de clareza. Que tipo de soluções que o Grupo Cirrus oferece para uma startup, por exemplo? Que você pode ajudar essa empresa a ter soluções aos Boa, seus problemas? Que tipo de legal. coisa vocês fazem? Você vai falando, eu tenho que ir anotando, né, cara? Porque a memória tô assim ultimamente. Mas, cara, assim, tem várias coisas, assim. Eu vou falar um pouco sobre percepção de oportunidades e construção de novos produtos. Porque quando eu falo de ser uma mina, é que aí você pode ter vários, né, materiais preciosos ali dentro da sua base. Você vai ter que entender qual deles você tem mais aderência, clareza ou produtos complementares à contabilidade para oferecer para essa galera. Então é um papo complexo, longo, mas vou tentar dar uma sintetizada aqui. Acho que respondendo assim, de expandir horizonte, assim, quando você se aprofunda no modelo de negócio, você vai entender fases. Então, hoje, o que eu faço? Por exemplo, quando eu olho para uma startup, eu posso ter o cara que não tem investidor e ele cresce sozinho, que é bootstrap. E eu tenho o cara que capta investimento. Esse cara que capta investimento, ele entra numa jornada. E essa jornada, ela passa por algumas etapas. Anjo, seed, pré-seed, série A, série B, série C e por aí vai, que são esses números grandes aí que a gente vê na mídia, de captação e etc. E aí saber cada uma dessas fases faz com que a gente pense assim, cara, o que é dor para ele nessa fase? Por que a gente foi, por exemplo, para um empreendedor que captou já investimento ou que já teve uma startup? Porque esse cara vai ter dores em contabilidade. Ele passou por uma due diligence. E aí, due diligence, para algum contador que não passou, cara, você vai ganhar alguns cabelos brancos, porque é um inferno. Os caras vão varrer a empresa. E aí, o empreendedor que passou por uma fase dessa, ele se estressou. Só que a maturidade dele foi o maior problema do que propriamente dito para o contador que ele trabalhava. Que é uma relação assim, Pedro. Cara, eu preciso mandar nota fiscal? Não sabia, não mandei. Ninguém lê a merda do contrato, né? Qual é a obrigação de um e de outro. E ele parte do pressuposto que o contador vai resolver todos esses problemas. Então, quando esse cara passou por uma due diligence, ele teve uma experiência, ele foi estressado, não no sentido de irritado, mas passou por várias etapas que esse cara falou, eu preciso disso, não sabia como funciona e quais são dores. E aí a gente vai trazendo essa roupagem. Cara, você é um negócio de SaaS, então você vai precisar desse RP aqui que atende bem negócios de recorrência. Não, eu preciso de integração. Então, tá bom, tem esse software aqui, tem API pública, vai funcionar muito bem para a sua fase e para o seu modelo de negócio. E aí a gente vai criando, na linha do tempo, o que a gente chama de, toolbox, né? Que são a caixinha de ferramentas. Então, o negócio SaaS tem que ter esse RP, utiliza esse software aqui de RH e automaticamente vai automatizar o processo por essa linha. E isso entrega muito valor, cara, porque você economiza tempo. E tempo é um negócio escasso e ele não volta. Então, toda vez que você otimiza a vida de um empreendedor, cara, ele vai ficar grato no sentido de se resolveu. Então, acho que esse é um primeiro ponto de você expandir, porque muitos desses serviços, eles podem ser, inclusive, cobrados. Então, você abre um leque de trabalhos consultivos, receitas eventuais, que você vai colocar para dentro do seu escritório que você não tinha. Que pode ser uma orientação, direcionamento, algumas reuniões, alguma questão de acompanhamento, etc. Porque você não está cobrando por um trabalho contábil, você está cobrando por um trabalho consultivo, por uma assessoria complementar àquele trabalho.
E fazendo isso, né, você olha para oportunidades que vão te gerar receita de alguma forma. Então, por exemplo, a área de DP, que é uma área muito ignorada, né, por muitos empreendedores e empresários contábeis. Cara, ela é uma área que tem muito benefício. Porque você está lidando com pessoas, e todos os empreendedores compram benefícios, eles investem, há seguros, e existem produtos complementares nesse ecossistema que podem ser oferecidos pelos contadores ou indicados pelos contadores que resolvam a dor do cliente. Então, essa é a ressalva, não é vender porcaria, né? É encontrar parceiros que resolvem a dor do seu cliente e, indiretamente, por solucionar isso, você também vai ser remunerado. Então, é um viés de independência. No passado, eu já fiz parceria com várias empresas ali de software, mas hoje eu gosto de ser independente, porque eu não sou refém de um cara, eu sou refém do meu cliente no sentido de encontrar a melhor solução para ele. Então, toda vez que eu falo de expandir horizontes, qual é ou como eu posso resolver essa dor desse cara e, ao mesmo tempo, ter algum tipo de monetização ou retorno financeiro por isso. Isso vai criando os novos serviços. Então, tem trabalhos hoje que a gente faz de preparação para investimento. Então, a gente varre a vida do cara e garante que ele está ok para passar por uma due diligence. A gente realiza due diligence. Então, o investidor ele chega na Cirrus e fala: Cirrus, checa esse cara aí. Mas por quê? A gente conhece bem sobre aquele modelo de negócio, então criou um trabalho adicional. Quando você vai para a Folha, você consegue produtos complementares. Então, por exemplo, gestão de não só preparação da documentação, mas a gestão ativa que quase sempre está dentro da companhia. Então, assinatura dos contratos de trabalho, fazer o onboarding digital daquele talento, fazer a gestão de assinatura, compra de benefícios, etc., que são todos serviços que o contador muitas vezes não quer pôr a mão. Mas você acha que o empreendedor quer, bicho? Não quer. Então, ele é um problema que a gente consegue resolver. Então, dentro do ecossistema de contabilidade, para cada uma dessas áreas que a gente fala contabilidade de uma forma macro, quais são os produtos complementares da área contábil, da área fiscal, da área de DP, societária, e aí consultoria como um todo. E dali você vai criando produtos complementares para o seu cliente. E aí é o que você falou, você vai costurando ele de tal forma que a decisão de saída é complexa. Porque, pô, você está resolvendo a vida desse cara, sem falar, inclusive, no financeiro, né? Que muitas vezes você fala, pô, teve um cliente que foi muito engraçado, fazendo uma aspas aqui, ele falou assim, cara, vocês vão entrar no banco para incluir os pagamentos dos funcionários? A gente falou, vamos. Ele falou, meu Deus do céu. E era engraçado porque, pô... Ele não sabe que a gente faz cara. muito pior do que isso, né, cara? Tem muito mais trabalho para trás. Isso é o menor dos problemas, assim, meu amigo. Falando pro feedback pro meu time, né? Porque para ele aquilo ali era uma dor terrível, cara. E aí a gente tem, pô, não precisa fazer isso manual, você pode fazer isso por remédio, você pode fazer isso por Pix, você pode usar essa solução. Ele falou, pô, mas nem sabia. Mas por quê? O cara não precisa saber. Na real, a gente tem que criar esse conjunto ali de ferramentas e soluções. E aí ele vai pagar. E o que você falou, assim, quanto mais importante você for, o preço, ele passa a ser relativo. Porque o valor que você entrega ele é muito grande. Então, a gente começou, obviamente, na Cirrus, na primeira tese, cara, nosso ticket médio era 300 e poucos reais, 400, 500, etc. Hoje a gente tem um ticket médio de 2.000 e pouco. Mas por quê? Porque você vai acrescentando camadas, né? E aí, obviamente, eu tenho ainda uma fase ali de pequenos negócios e grandes negócios, que são modelos de alocação ali de mão de obra. Mas quando a gente olha de expandir, é olhar de novo para o seu cliente. Posso fazer o gancho com o ICP para isso? Total. Deixa eu só fazer um pequeno parênteses antes da gente ir para o assunto ICP, que é muito importante. Vou aproveitar essa tua fala e ressaltar uma sacada, um insight poderoso para você. Olha só o que o Cristiano fez. Ele tem um perfil dele, que ele vai falar inclusive mais sobre ICP, mas ele consegue enxergar fases de vida do empreendedor. E para cada fase de vida, apresentar um toolkit, né? Um kit de ferramentas que esse empreendedor precisa. Olha que sacada genial para a gente implementar nos nossos negócios. Você conseguir identificar, seja na reunião comercial, se você usa o método de vendas consultivas, você já faz esse diagnóstico na reunião, seja no relacionamento com o teu cliente, em que fase ele está. E nessa fase, que ferramentas e conceitos eu preciso que ele aprenda? Porque não adianta você querer ensinar para o empresário, por exemplo, vou te trazer, como o Cristiano falou lá, o vendedor, né? Vou te mostrar dashboards contábeis, seus índices contábeis em formato de gráficos. Cara, se o cara está na fase inicial do empreendedorismo, essa informação ele não vai saber consumir ela. Você vai estar gastando energia com algo que não vai agregar valor para ele nesse momento.
vai agregar para outro tipo de cliente, numa outra fase de vida. Então, você, como um contador consultor, como um médico da empresa, você precisa fazer uma leitura, um diagnóstico desse empresário e saber qual é a fase que ele está e quais remédios eu preciso dar para esse empreendedor para que ele possa ir para a próxima fase. Então, foi muito poderoso isso que você trouxe, Cris, porque leva mais uma vez, aí você compara com uma contabilidade autônoma, uma contabilidade online. A contabilidade online não faz isso. Veja, a contabilidade online ela é para atender aquele PJ, um funcionário que tinha uma CLT e foi para um PJ. Ele vai querer só o imposto. Maravilha, solução ótima, barata, eficiente, vai cumprir esse escopo. Agora, o empresário, o empreendedor, ele precisa de um braço direito, ele precisa de um médico da empresa. E é você, contador. É você que vai fazer esse diagnóstico, esse prognóstico, esse tratamento, essa orientação. Imagina só a segurança para o empresário, no caso do Cris, uma startup, ele está diante de um consultor especializado e fala, olha, nessa fase de vida sua, contrata essa ferramenta e faz aquilo. Quanto tempo esse cara iria gastar? Quanto estresse ele teria? O risco que ele teria de contratar ferramentas erradas? De botar um software mais caro do que ele pode pagar agora e que não vai agregar valor? Ou de ele não ter um software e por não ter um software não ter um controle necessário? Quando ele vai captar investimento, não tem investimento, porque não está organizado. Vocês conseguem perceber a agregação de valor pelo fato de ter um contador comprometido e que tem conhecimento? Então, você, Cris, para mim é um grande referência daquilo que eu chamo de contabilidade consultiva, né? Que é uma contabilidade que agrega valor para o empresário. Mas ela agrega valor porque você é uma contabilidade diferente. Você não é um contador tradicional que só cumpre burocracia e conformidade. Você decidiu lá atrás, aí é a decisão, né? Decidiu lá atrás que você seria um contador diferente, por isso que você consegue esse resultado excepcional. Então fica a dica aí, meu amigo, minha amiga. Pensa na fase de vida. Em que fase de vida o teu cliente está? E quais ferramentas eu preciso empoderar esse cara ou essa cara para que ele possa ter o negócio dele. Boa. Beleza? Tá E contigo aí, aí para a gente falar sobre você isso. fez só um gancho que eu esqueci, né? Hoje a Ciclos ela tá entrando em várias unidades de negócio diferentes, assim, ainda está dentro de um mesmo contexto, mas até por entender isso, né, Pedrão? O que a gente identificou? Pô, eu tenho o meu cliente aqui na porta de entrada. Qual que é o maior problema que a gente sempre identifica, assim? É a falta de preparo do empreendedor em lidar com esses temas mais burocráticos, né? Seja contratação, seja finanças, seja contabilidade, seja impostos. Então, a gente criou uma camada de educação, que é o que a gente chama hoje de Cerros Academy. Então, a gente fez alguns treinamentos, a gente tem pilotado algumas coisas, mas em 2023, né, a gente vai vir pesado em cima disso, porque a formação da base de profissional para trabalhar dentro desse mercado de tecnologia, ela é importante, assim como é importante para desenvolvimento de tecnologia. Porque às vezes o cara entra, um cara da indústria, e quer botar um RPX, não vou falar nome, né, que não tem nada a ver com o dia a dia desse cara, com processos muito bem desenhados, mas que eles são muito amarrados para a fase e para a velocidade que uma empresa de tech precisa ter. E aí não funciona. Então, o que a gente identificou? Oportunidade. A gente percebeu essa oportunidade, a gente está trabalhando nisso, que a gente chama de braço, unidade de academy. Automaticamente, formar é uma etapa. Agora, selecionar, contratar e recrutar é outra. Então, é o projeto que a gente está conduzindo em paralelo, que é Jobs. Então, assim, quero recrutar profissionais para a área de finanças, controladoria, RH, para mim, startup. A gente está numa fase piloto de fazer isso para os empreendedores, porque a gente consegue saber se a hard skill daquele cara é suficiente para aquela cadeira, mas principalmente se as soft skills que ele tem que ter existe ali para poder ter resiliência, para poder aguentar esse trampo, né? Aguentar essa jornada de estar dentro de uma startup. E o quarta unidade ali é o que a gente olha para investimento. Então, eu não falei rapidamente, mas de tanto gostar, sou investidor anjo. Então, eu invisto em negócios em fase inicial. E a gente está trazendo isso como uma unidade de negócio, que é a Silos, investindo em negócios, e ó, sacada, que resolvam dores que nós temos no dia a dia com os nossos clientes. Então, eu olho para a carteira e falo, pô, o pessoal está com muita dor na área, sei lá, de RH, processos, benefícios, cobrança, inadimplência. Beleza, então vamos ver qual é a startup numa fase inicial, que a gente apoia, inclusive nessa fase de desenvolvimento, validação, encontrar um mercado ideal, para resolver dores dos nossos clientes, resolve dor, eles crescem, esses caras crescem e a gente apoia o ecossistema como um todo. Então, são esses pilares aqui que a gente consolidou. E isso só possível por ter feito esse exercício de ICP, né? Eu não vou, ao vivo não dá para você errar, mas em português, né, claro, é perfil ideal de cliente, tá? Então, ideal customer profile, né? Se a professora de inglês estiver por aqui, você vai e me corrige, tá? Então, eu tô treinando.
Sorte, exatamente. Sorry. Somente, né, você vira fluente depois de umas 3 cervejas, né, cara? Então aqui como eu tô sóbrio, é É isso. o melhor Agora eu não tô. combustível, definitivamente. Mas quando você fala de perfil ideal de cliente, Pedro, uma coisa que a gente fez, cara, que ajudou muito, a gente usou uma metodologia e a gente tem trabalhado muito ela para priorizações, para entendimento de jornada, que é design thinking, que a gente faz jornada do cliente. Então a gente pensa nesse cara. Pô, quem é? E aí a gente vai entrar no tema de persona, mas assim, eu tenho três personas diferentes que eu me relaciono dentro de um cliente. Então eu coloco o nome neles, né? Eu tenho a Marta, que é a empreendedora em fase inicial, que não conhece, deseja empreender. Aí eu tenho não vou falar, senão a galera vai copiar, mas eu tenho, sei lá, o Pedro. Cara, ele é head de finanças dentro de uma empresa de tecnologia, e aí ele tem todas as atribuições de cargo, responsabilidades, etc. E eu tenho a mesma figura ali da galera de RH, né? Então, a decisora de RH. Então, eu posso falar com esses 3 perfis, né? Então, o empreendedor diretamente que está nessa cadeira, que sente as dores, o cara que cresceu um pouco, ele contratou um head de finanças que cuida dessa bagunça como um todo e tem um cara de RH. Então, quando eu faço esse mapeamento de jornada, eu faço olhando para esse cara. Ah, Cris, como que eu faço isso? Entrevista, bicho. Você chama ali o cara que está lá, faz uma entrevista, a gente fez isso no passado. Pô, quais são os anseios? Por que você está numa startup? Por que você veio? O que você busca aqui? Qual que é o seu momento? Porque, cara, é pessoas, entendeu? Então, se você não compreender fase, momento, decisão e aquela pessoa que é o seu cliente interno, dificilmente você vai conseguir agregar valor. Então, a gente utilizou muito essa metodologia, a gente usa isso muito no dia a dia para definição de projetos, priorizações, etc. Porque senão você não tem esse norte. Então, uma vez que a gente faz isso, defino, priorizo e ataco. E aí, quando a gente fez essa jornada do cliente, a gente faz isso pensando, né, nas unidades de negócio, nas iniciativas, etc. E o time, né, dentro da estrutura, tem um time de onboarding, que ele tem como gatilho primário trazer esse cara para a estrutura, para a realidade, para os processos da Silos e ter um olhar para entender se o que o cliente está pedindo está condizente com o que a gente está oferecendo. Então, ele tem um olhar muito mais para o cliente do que para a operação. Então, o objetivo é assim, cara, não enfia a goela abaixo no cliente que ele tem que seguir. Se ele fizer alguma recomendação, a gente tem que parar e pensar se de fato aquilo faz sentido, porque processos eles existem, mas eles são mutáveis, eles precisam ser. E aí, então, esse é o objetivo 1. Aí, hoje eu tenho um time de atendimento, então a gente está numa fase inicial desse teste, que eu separei o atendimento e o relacionamento da operação e o time de operação. Tá? Então, e o time de operação eu estou tombando eles para processos. Então, eles fazem basicamente... meus times eles estão começando, o olhar está baseado em processo e não mais em células. Então a gente começou a fazer essa revisão interna de novo, que é uma coisa que eu volto, remexo, mexo e acho que está aí o lance que a gente como empreendedor precisa fazer, né? Tá inconformado um pouco nisso de forma constante. E eu acho que a visão disso, interna de processos, oportunidades, o olhar para o perfil ideal de cliente, que é o cara que você quer atender, e aí você vai descobrir, né, Pedro, que tem caras que você não quer atender porque não tem fit, gasta muito, custo de operação versus o resultado com esse cara ele não é satisfatório, você pode chegar em decisões que a gente já teve no passado de demitir clientes, né? A gente chegou uma época que a gente, sei lá, tinha 400 e poucos clientes, mas eu tinha 150 totalmente fora de fit com a gente, assim, do que a gente propunha. E, cara, é doído, né? Você abrir mão de receita. Mas é um passo para trás para você dar 2 para frente. Então, até quando a gente fez isso, a gente escalou receita, a gente escalou margem, a gente tinha mais grana para investir, né? Então e quando eu estava olhando para toda essa galera na mesma base, perfis totalmente diferentes, eu andava de lado, saca? Crescia 5%, 10%. Quando a gente tomou essa decisão de ajustar essa roda de novo, que é fazer esse micro nicho dentro da própria estrutura, redesenhando esse ICP, a gente cresceu 30%, 70% e crescendo 45% agora nesse ano de 2022, sacou? Então, é loucura. Olha só, galera. Olha só que inspiração, turma. Imagina só, mais uma vez, a decisão. A decisão de você priorizar, de você focar. E, às vezes, uma decisão que parece até um pouco um contrassenso. Como assim demitir cliente? Você vai dispensar receita? Mas, cara, cliente não é só receita, não. Cliente também gera custo, né? Gera despesa. E, às vezes, se você
esse cliente não está alinhado com o que você quer, você vai ter um mau negócio. E uma sacada que eu aprendi para os grandes empresários, não serve qualquer negócio. Para os grandes empresários servem os bons negócios. E a gente tem muitas vezes contadores assumindo maus negócios simplesmente por pegar cliente. Então, cara, que legal. E ver, ter essa oportunidade, né, Cris? A gente já está junto há tantos anos e ver isso acontecer, para mim é um motivo de muito orgulho, de muita felicidade de ver um amigo crescendo, que é uma referência, uma inspiração, que já ajudou tantas e tantas empresas a fazer essa jornada desafiadora que é empreender nesse mundo da tecnologia. E para a gente, para o mercado contábil, vocês são uma inspiração de empresa contábil que deu certo com essa estratégia de segmentação, uma estratégia de agregação de valor, além da conformidade, além da burocracia. Então, uma contabilidade consultiva aí de altíssimo nível que é referência para a gente. Meu amigo, estamos chegando na... que você falou, a galera confunde muito isso, porque, por exemplo, você fala a contabilidade consultiva, é o que você falou, eu preciso de um padrão. Qual que é o padrão de contabilidade consultiva? É análise de índices, é apresentação de números, é report, é dashboard. Não, cara. O consultivo está entendendo de forma profunda os problemas e as dores do cliente, que eles podem estar além da contabilidade propriamente dita. E a contabilidade para você é transacional. A contabilidade é o seu elo de relacionamento, a sua oportunidade de geração de negócio, etc. Está talvez em outra operação, mas que você só chega a partir da contabilidade. E às vezes eu falo isso, a galera se incomoda, mas como assim? Eu sou contador. Falei, eu também sou. Só que quando você decide ser um empresário contábil ou empreendedor, você precisa olhar para o seu negócio de uma forma sustentável. A gente não sabe como vai ser a contabilidade daqui 3, 4, 5, 6 anos com o avanço do que a gente tem em tecnologia. Então, o que está na mesa? Né? Quais são as oportunidades? Então, é estar com um olhar atento para perceber essas oportunidades e conseguir capturar valor, né? Tanto para o seu negócio e ainda mais para o seu cliente. Então, consultiva não é necessariamente pegar uma receita de bolo. Toda vez que eu falo isso, assim, um cara que fala muito com o mercado sobre isso é você, e você sabe a admiração, a gente tem muitas trocas que a gente faz sobre isso, sobre essas oportunidades, e a galera sempre quer uma receitinha de bolo. E não é receita de bolo, entende o fundamento. E aí o fundamento você vai aplicar de uma forma estratégica e inteligente na sua realidade. E aí, às vezes a galera fala, então segmentar, vou para a tech, vou fazer igual o que eles fez. Beleza, tem mercado, mas esse não é o lance. Então, acho que pegar um pouco essas bases e construir a partir dali, acho que é um fator ali importante, né, cara? Então, só pegando ali o gancho do que você comentou. Total, meu amigo. Você acabou de dar uma aula do que é, na minha opinião, essa nova contabilidade, que é justamente isso. É o contador que, ao invés de ficar procurando clientes para vender seus serviços, ele começa a oferecer produtos para esses clientes, né? Vamos entender a dor desse cliente e vamos mostrar para ele como ele pode ser ajudado pela contabilidade. Não necessariamente a contabilidade estrito sensu, né? O serviço contábil, mas o ecossistema todo de soluções que uma empresa contábil se relaciona e que pode verdadeiramente apoiar os empresários. Então é muito bom ver isso acontecendo na prática, você exercendo isso aí com seus clientes, porque isso inspira todos nós e deixa a gente cada vez mais fortes e encorajados. Então, meu amigo, quero agradecer aí pela gentileza de você compartilhar a tua jornada com a gente. Nosso papo é sempre muito bom. É um prazer estar contigo aí nessa caminhada há tantos anos e desejar para você ainda mais sucesso para você, para sua família, para o seu time, porque vocês agradeço. merecem. 2023 vai ser incrível, vai ser desafiador, mas sempre é. Então, vamos fazer desses desafios as oportunidades, construir novos negócios, construir novos elos, construir novas amizades. E uma dica que eu deixo para a galera é assim, de novo, escolha um ambiente. Então, o Pedro, né, aquele jabá gratuito, né, que acho que é isso. Quando você fala de estar em ambientes que são importantes, a gente ignora muitas vezes o networking e dentro do mercado contábil, uma das coisas que o Pedro conseguiu juntar é muita gente boa em fases parecidas de negócio e tamanho, e isso agrega muito valor. Então, escolha o ambiente que vocês querem, que com certeza vocês vão ter resultados. A gente não escolhe o ambiente que a gente nasce, mas a gente escolhe o ambiente que a gente pode se desenvolver, crescer e evoluir. Então, façam a escolha certa, estejam com pessoas que são melhores, apoiem quem está vindo nessa jornada, que eu acho que o sucesso é garantido. E isso inclui, né, Pedro? Cliente, parceiros. Então, não existe, para mim, concorrente é relativo, né? Eu sempre olho para o concorrente e falo, como que eu vou ganhar junto com esse cara? É isso que a gente tem que ter de ideal e crescimento e vontade, né? Olha só, galera, que mentalidade.
Isso é a mentalidade de um grande contador. E ele não é grande porque tem essa mentalidade. Ele não é, tem essa mentalidade porque ele é grande. Ele é grande porque tem essa mentalidade, sabe? A causa e efeito. Valeu. Então, meu amigo, parabéns aí pela jornada. Papai do Céu continua te abençoando. A gente Vamos se vê no nessa. final do mês Um lá no encontro do abraço. Master. Valeu. Um abraço forte. Tchau, tchau. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau.